Oi, meus amigos do canal Leitura Católica, Audiobook, mais uma parte do livro A História do Papa, né? Hoje vamos falar de São Clemente I. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação e tem as playlists dos livros aqui do canal. Vai lá e começa a acompanhar. Vamos à leitura? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Clemente I, 88 a 97. São Clemente, com base em seu escrito, é considerado o primeiro dos padres da Igreja. Ele é identificado como Clemente de Filipenses 4, versículo 3, e descendia da família imperial flaviana. Seu primeiro era celebrado cônsul Tibério Flávio Clemente. Nasceu em Velletri, no Lácio, onde sua memória ainda é valorizada. A catedral da cidade tem o seu nome. Filho de Faustino, senador romano, Clemente foi eleito para governar a igreja, após o martírio de São Cleto. Ele instituiu os notários públicos, que tinham a tarefa de registrar cuidadosamente os fatos de cada martírio e tudo o que diziam os católicos perseguidos diante dos juízes e imperadores. No ano de 96 d.C., houve um cisma em Corinto. Um grupo da cidade revoltou-se e afastou seu bispo. Ele, por sua vez, recorreu a Clemente para solucionar a situação, pois todos os lados aceitariam o julgamento do Papa. O que torna esse pedido particularmente interessante em termos de história é que São João, o evangelista, ainda vivia a essa altura, quer estivesse em Patmos ou Éfeso. De todo modo, encontrava-se mais perto do acontecido que Clemente, em Roma, e foi ao último que os coríntios recorreram. Seja como for, o resultado foi a famosa carta de Clemente para a igreja em Corinto. Além de ordenar que os coríntios mantivessem a unidade entre si e todos os cristãos, que fossem leais ao bispo e que encerrasse o cisma. A carta é importante por muitas razões. Ela estipula a doutrina da sucessão apostólica, isto é, que os apóstolos impusessem as mãos sobre os seus sucessores, os bispos, sacerdotes e diáconos. Por muitos séculos, a carta foi tão reverenciada que os coríntios a liam todos os domingos durante a liturgia. Para alguns, a exemplo da Igreja Ortodoxa Etíope, ela é considerada parte do Novo Testamento. Clemente provavelmente compilou e compôs parte das constituições apostólicas, uma coleção de leis e de liturgia que alguns estudiosos modernos alegam datar apenas de 380. É mais provável que a última revisão da obra tenha ocorrido aproximadamente nessa época. Em todo caso, ela oferece uma compreensão fascinante sobre a prática e as crenças da igreja primitiva. Uma igreja que, em todos os aspectos essenciais, era identificada ao catolicismo contemporâneo. Mas Clemente não pôde comandá-la em paz. O imperador Trajano deu início à terceira perseguição aos cristãos. São Clemente, devido à sua origem patrícia, foi incentivado a abdicar de seu posto em troca de recompensas maiores prometidas. Recusou. Foi condenado ao exílio e ao trabalho árduo nas minas da Península Táurica, Crimeia, para onde costumavam deportar os criminosos. Lá o Papa encontrou cerca de 2.000 cristãos exilados, começou a guiá-los de imediato e encontrou milagrosamente uma fonte para que aliviasse a falta de água. Devido à sua pregação e exemplo, muitos exilados pagãos também se converteram. A corte imperial aborreceu-se tanto que ordenou que o Papa fosse amarrado a uma
argola e jogado ao mar. Em 860, São Cirilo e São Metódio, enquanto voltavam da Cassária, encontraram relíquia de São Clemente na Crimeia e levaram a Roma. Uma igreja havia sido construída no local da casa da família Flaviana e a relíquia de São Flávio Clemente, o cônsul martirizado, guardada num relicário. O corpo de São Clemente foi posto sob altar próximo ao de seu parente, onde permanece até hoje na cripta da Basílica de São Clemente, vigiado por dominicanos irlandeses. Em 988, uma missão foi enviada de Roma ao príncipe Vladimir o Grande, cristianizador da Rússia e da Ucrânia. Contendo algumas relíquias de São Clemente e de São Tito, seu discípulo, como presente, essa relíquia foram postas na igreja de Nossa Senhora de Kiev, construída pelo príncipe, que também dedicou sua capela real a São Clemente. No século XI, o príncipe Geroslau, o sábio, orgulhou-se ao mostrar as relíquias de São Clemente aos embaixadores franceses, que tinham ido pedir a mão de sua filha, Ana, em nome do rei Henrique I. Também ordenou a pintura do ícone do Papa, que ainda pode ser vista hoje na Catedral de Santa Sofia. Em 1147, o bispo de Cherniv, Onofre, devido às relíquias de São Clemente, alegou que a igreja de Kiev tinha o direito de eleger um metropolita, independentemente do desejo dos patriarcas de Constantinopla. Temos a cabeça de São Clemente, e os gregos ordenam, pela mão de São João. Na Rússia de Kiev, o culto a São Clemente expandiu-se e a igreja foi construída em sua homenagem. Os sacerdotes bizantinos tentaram neutralizar o culto do Papa presidiário, como o chamavam. Clemente era um símbolo poderoso da antiga unidade entre Roma e Constantinopla. O destino da relíquia de São Clemente em Kiev, após a invasão mongol de 1240 e a destruição da igreja de Nossa Senhora, continua desconhecido. Nesse interim, a igreja que abrigara a relíquia e a âncora de São Clemente de Crimeia logo foi submersa pelo Mar Negro. No entanto, as águas recuavam anualmente na época da festa de São Clemente, permitindo que as pessoas entrassem na igreja para rezar as liturgias e honrar sua memória. Hoje em dia, os russos católicos e ortodoxos e também os ucranianos católicos e ortodoxos consideram São Clemente como fundador, pois os 4 grupos declaram sucessores da Igreja da Rússia de Kiev. Em 1963, o Papa João XXIII fundou a Universidade Católica Ucraniana do Papa Clemente em Roma. Como era de se esperar, ele é honrado liturgicamente pela cristandade. No calendário latino, sua festa ocorre em 23 de novembro e ele é o padroeiro da Diocese de Velletri, por motivos óbvios, e de Sevilha, na Espanha, liberta dos mouros no dia de sua festa. A Igreja Bizantina e Síria honram-no em 24 de novembro e russo no dia seguinte. Seu nome é invocado diariamente no cânon romano da missa e também na liturgia sírica e copta. São Clemente é padroeiro dos marinheiros devido ao seu afogamento, dos lapidários e dos marmoristas devido ao seu trabalho nas minas, e também de ferreiros e padeiros, venerado na Escandinávia após a conversão dos vikings, um sinal de seus interesses marítimos. Uma igreja frequentada por marujos dinamarqueses foi batizada com seu nome na Londres medieval, São Clemente Danes. Mesmo após a reforma, os ferreiros
continuaram celebrando sua festa, elegendo um dos seus para fazer o papel dele e presidir a comemoração. No interior inglês, até o fim do século XIX, crianças costumavam ir de porta em porta para pedir maçãs em nome de São Clemente. Talvez costume ainda subsista em alguns locais. Assim, uma das testemunhas mais antigas da primazia papal continua sendo honrada na Inglaterra e na Rússia, dois países conhecidos por negarem obediência aos sucessores de São Clemente. E aí, gostou da história do quarto Papa, né? São Clemente I, e muito bom saber, né? Então fica por aqui a leitura de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube estar entregando os vídeos, hein? Recomendando. Então fique com Deus, até a próxima leitura, que Nossa Senhora interceda sempre por ti. Vamos ler mais?